Saudações a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Este é aqui o vídeo número 29 da série Os Segredos da CCB. Deus abençoe tua vida, tua saúde espiritual, tua inteligência emocional. Que Deus abra teus horizontes, que Deus ponha um anjo no teu caminho. Esses vídeos são para mostrar e meditar algumas coisas que você talvez não sabia. Bem, o texto é agora sobre o casamento. O casamento entre homens e mulheres de igrejas diferentes. A CCB, durante muito tempo, e até os dias de hoje, ela não vê com bons olhos que irmãos e irmãs se casem com pessoas de outras igrejas evangélicas ou que não sejam crentes. De preferência, quando a pessoa casa com uma pessoa que não é evangélico, eles até aceitam em parte. Mas quando a pessoa vai se casar com uma pessoa de uma igreja evangélica, eles não veem com bons olhos. Bem, já vou confessar aqui desde já vou confessar aqui que eu não sei se existe isto em estatuto. Não sei se existe isso em tópico de ensinamento, porque eu já procurei e alguns anos atrás não achei, mas eu lembro que eu tinha lido alguma coisa. Fora a tradição oral. A tradição oral é escancarada. Anciães, cooperadores, diáconos, membros, porteiros, todo mundo ensina que não é bom. Eles não falam que é proibido, 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 né? Mas falam que não é bom. E como é que eles falam isso? Eles têm, por exemplo, na CCB, irmãos e irmãs que estão vendo esse vídeo, o costume de dizer que se você for se casar com uma pessoa que não é da mesma religião, da mesma congregação, acontece o quê? Você está se metendo em julgo desigual. É a primeira coisa que eles falam. Se você já escutou isso, comenta aí no vídeo. Julgo desigual. Depois eles usam como embasamento bíblico a passagem em que Abraão ia casar seu filho Isaque. E ele não queria que seu filho casasse com pessoas de povos diferentes, de tradição diferente, de deuses diferentes. Então Abraão manda que um dos seus administradores de confiança vá buscar uma mulher para Isaque, filha de seu irmão, ou seja, um primo para Isaque, uma prima para Isaque, de parentesco, no meio da parentela, que foi Rebeca, né? É isso? Então Rebeca. E a Rebeca, ela é prima de Isaac. Então eles fazem o casamento entre parentes, para que eles não se adorassem deuses estranhos. Era um costume do judaísmo. Judaísmo. Tá. O que acontece é que, como a congregação ainda fala isso aí, eu não sei se ainda existe ensinamento escrito, mas como eles falam isso aí, dá a entender que o Deus que está em outras igrejas é um Deus estranho. Dá para entender que o Deus que está em outras igrejas não é o Deus criador. Que o Deus verdadeiro e santo é o da congregação. E quando se fala que em julgo desigual, também quer dizer que a pessoa que puxa um jugo nas costas é um fardo leve. E o que a pessoa vai trazer do outra igreja é um fardo pesado. É um jugo pesadíssimo. Como se pegasse dois cavalos, colocasse uma carroça, um puxasse rápido e o outro não tivesse força, puxasse mais devagar. Aí vai arrebentar ali o cabresto, cangalha, aquele varão que eu esqueci o nome agora, tudo mais. Arrebenta tudo a carroça ali. É um jugo desigual, forças desiguais. Muito bem. Mas você sabe por que a congregação ensinava isso toda a vida? E até ensina na tradição oral, justamente porque eles dão um embasamento de que se uma irmã vai se casar com um irmão que não é da mesma igreja, ela vai ter problemas, porque o irmão vai querer levar ela para a igreja dele e tudo mais, e vai brigar com ela, vai proibir ela de usar véu e tudo mais. Fala também que se um irmãozinho casar com uma irmãzinha, e ela não for de outra igreja, ela vai perverter os costumes dele, cristãos. Mas o que diz as escrituras? As escrituras dizem que a mulher
de Deus, ela santifica o seu marido. Também, o homem cristão, ele santifica a sua esposa. Ele vai dando testemunho vivo. Ele é uma pessoa que está numa igreja evangélica, quando ele casa uma pessoa que não é crente, ele vai ensinando para as pessoas as coisas de Deus, e a pessoa vai vendo a diferença, o comportamento, o linguajar, o vestuário, e vai dando um testemunho vivo. Mas no caso das pessoas que são da igrejas evangélicas diferentes da nossa, no caso, se eu fosse receber e a minha esposa fosse outra igreja, eles proíbem dizendo que é a mesma coisa, mas não é. Ela já tem um testemunho de Jesus Cristo, já conhece o Evangelho, já conhece a palavra. Então não há por que não fazer o casamento entre pessoas de igrejas diferentes. Da mesma forma, a congregação cristã no Brasil não casa as pessoas em seus templos, não usa o espaço físico do templo para fazer casamentos, fazer cerimônias de bênção espiritual. Reconhece somente o casamento civil como verdadeiro. É claro que o civil, ele só existiu depois dos casamentos espirituais. Os casamentos espirituais, falando assim, as bênçãos, é entre o pai da noiva e o pai do noivo com o sacerdote. No começo era o pai da noiva e o pai do noivo. Depois, ao longo da história, virou pai da noiva, pai do noivo e o sacerdote. E com o tempo se instituiu juízes de paz, para que a legislação desse hoje para as pessoas direitos iguais num possível divórcio ou caso falecimento de alguma das partes, para beneficiar filhos também. Então o casamento civil é importante, mas o religioso é muito importante, porque ali se faz uma consagração espiritual, e anima os convidados, todos são testemunhas, é uma confissão pública de casamento com testemunhas, muito mais que 2, 3 um cartório, é o casamento religioso. O que acontece é que a congregação não faz casamentos religiosos nos seus templos, justamente porque, por exemplo, um dos assuntos que eles falam, nesse caso de casamentos, é de estranha fé. Digamos que eu vou me casar com uma moça da Assembleia de Deus na igreja, Congregação Cristã no Brasil. O ancião cooperador não faria, porque eu estaria trazendo pessoa de uma igreja diferente para fazer um ritual, participar de um ritual de consagração dentro do templo. Sendo que essa pessoa de igreja diferente não passou pelo primeiro ritual de consagração ao templo, que é o batismo. Quando você vai na congregação, o primeiro ritual que você faz na igreja, como membro efetivo da igreja, o primeiro passo na congregação é o batismo. Depois, no caso de música, oficialização, música, no caso de cooperador é ordenação, ancião, ordenação com unção, e assim por diante. Mas como é que eles vão pegar e dar um sacramento para a pessoa dentro da igreja, sendo que ela nem é membra da mesma igreja? Então por isso, um dos motivos que a congregação não casa as pessoas de fé diferente dentro da congregação, e ela dá ensinamento para que as pessoas não se casem entre fés diferentes, doutrinas diferentes da mesma fé. Isso aí é uma acepção de pessoas. E como a legislação ela deixa claro que há uma liberdade para que a pessoa possa tomar as decisões, então ela não ensina mais assim, de púlpito. De púlpito, assim, escancaradamente. Alguns casos eu vi. Mas nas reuniões de mocidade, eu já vi muito testemunho indutivo, muitos fatos indutivos, em que anciães e cooperadores dão a entender que a pessoa não pode jamais casar com pessoas do mundo, porque para eles, quem é de outra religião também é do mundo. Por mais que seja da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Visão Missionária, da Deus e Amor, e das Presbiterianas, e de qualquer outra igreja irmã, é mundo. Então esse é um segredo que você talvez não sabia. A Congregação Cristã no Brasil, ela não vê com bons olhos que você se case com pessoas de outra igreja. Medo que você frequente a igreja da outra pessoa e aprenda a Bíblia diferentemente, e isso será uma brecha para que você aprenda as Escrituras, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Segredos da CCB. Se você já escutou esta frase na igreja, julgo desigual, não se põe julgo desigual, que tem a luz com as trevas, o que tem a luz com as trevas,
Água e óleo não se mistura, luz e treva não se mistura. Você faz um comentário aí, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.